Olá, alunos, tudo bem? Hoje nós teremos uma aula sobre reação de neutralização e sais. Então, nessa aula, nós vamos aprender o que é uma reação de neutralização, nós vamos aprender sobre os sais, como os sais se formam, como dar os nomes a cada um dos sais e também vamos ver qual é a aplicação dos principais sais que nós temos. Vamos lá? Para iniciar a nossa aula de hoje, eu faço uma pergunta para vocês. O que é um sal? Geralmente, nós atribuímos o termo sal para aquele sal de cozinha que nós utilizamos para preparar os nossos alimentos, que é o cloreto de sódio, o NaCl. Mas vocês têm que saber que, na verdade, nós temos uma grande variedade de sais, sendo que esses sais podem ser naturais ou também podem ser sais sintéticos. Aqui, por exemplo, eu representei uma figura, onde nós temos aquela interior, por exemplo, de uma caverna, onde nós temos aqui essas estruturas que são formadas de carbonato de cálcio. E o carbonato de cálcio, por exemplo, ele é um sal. É um sal que, além de estar presente aqui nessas estruturas, ele também está presente no mármore, nas conchas e nos corais. Então, gente, o que são sais? Sais são substâncias iônicas que podem ser obtidas a partir da reação entre ácidos e bases. Então, conforme nós já vimos, substâncias iônicas são substâncias que são formadas por ligações iônicas, que são aquelas ligações onde nós temos a transferência de elétrons, onde uma espécie doa e a outra recebe elétron. Então, o sal, ele é formado, ele é obtido a partir de uma reação entre um ácido e uma base. E nós chamamos essa reação de neutralização. Então, a reação de neutralização é a reação que dá origem aos sais. Então, pessoal, o que é uma reação de neutralização? Na reação de neutralização, eu tenho um ácido que reage com uma base, formando o sal e a água. Então, por exemplo, eu tenho aqui o HCl, que é um ácido. Então, como eu sei, gente, que ele é um ácido? Eu tenho a presença aqui do hidrogênio. O HCl reage com NaOH, que é uma base. Como eu sei que ele é uma base, eu tenho a presença aqui do grupo hidroxila. Então, o HCl e o hidróxido de sódio, o ácido clorídrico e o hidróxido de sódio, reagem formando o sal e a água. Aqui, no caso, o sal que é formado a partir dessa reação de neutralização é o NaCl, que é o cloreto de sódio, certo? Então, gente, o que a gente observa aqui na reação de neutralização? Que o sódio, no caso aqui, que é o cátion do cloreto de sódio, ele provém da base. Então, os cátions dos sais, eles são originários da base. Enquanto que o ânion do sal, aqui no caso é o cloreto, ele é originário do ácido, tá? Então, isso, gente, é muito importante vocês saberem, tá bom? Então, o cátion, ele sempre vai vir aqui da minha base, que deu origem, e o ânion, ele sempre vai vir aqui do ácido. Por exemplo, gente, eu pergunto assim para vocês. Qual é a fórmula do sal formado a partir da reação de neutralização abaixo? Então, eu tenho aqui um ácido, que é o ácido nítrico, reagindo com uma base, que é o hidróxido de sódio, formando um sal e uma água. Então, quando vocês tiverem perguntas desse tipo, como que a gente resolve, né? Conforme eu disse lá anteriormente, em um sal, o cátion, ele sempre vai vir da base. Então, esse sal é o quê? O cátion aqui da base, que é o Na, e o ânion sempre vai vir do ácido, que aqui no caso o ânion é o NO3-. Então, o sal formado a partir da reação de neutralização entre o ácido nítrico e o hidróxido de sódio é o NaNO3, que é o nitrato de sódio. E, gente, outra coisa, a reação de neutralização, o que é? É o ácido mais a base formando o sal mais a água. Então, sempre que eu pedir para vocês representarem a reação de neutralização, é esse tipo aqui de reação que vocês têm que representar. Como que a gente, então, dá os nomes aos sais? Então, na hora de dar o nome do sal, como que vai ser? O nome do ânion, e o nome do cátion, tá? Aqui, gente, assim como eu fiz lá na aula de ácidos, eu coloquei novamente
a tabelinha com o nome dos ânions para que vocês consultem na hora de fazer os exercícios. Então, gente, um exemplo. Eu tenho aqui a reação de neutralização entre o ácido clorídrico e o hidróxido de sódio, formando NaCl e a água. Então, qual que é o nome desse sal, gente? Então, vocês observam que na hora de dar o nome, a nomenclatura ela é o inverso do que aparece na fórmula do sal. No sal, primeiro aparece o cátion e depois aparece o ânion. Só que na hora de dar o nome do sal, é o inverso. Primeiro você coloca o nome do ânion e depois o nome do cátion. Então, vamos lá. NaCl, o nome do ânion, Cl- é cloreto e o nome do cátion é sódio. Então, o nome desse sal é cloreto de sódio. Outro exemplo, gente, aqui na reação de neutralização, onde eu tenho um ácido nítrico reagindo com hidróxido de sódio, formando o sal NaNO3 e a água. Como que é o nome do sal? Então, qual que é o ânion? O NO3, que é o nitrato. Qual que é o nome do cátion? É sódio. Então, o nome desse sal é nitrato de sódio. Então, de novo, na hora de dar o nome do sal, é a ordem inversa do que aparece na fórmula. Na fórmula, primeiro aparece o cátion e depois aparece o ânion. Só que na hora de dar o nome, primeiro nós colocamos o nome do ânion e depois nós colocamos o nome do cátion. Aqui, ó, gente, um exemplo. Eu tenho aqui uma reação de neutralização entre o H3PO4, que é o ácido fosfórico, e o KOH, que é o hidróxido de potássio. Aí, então, conforme nós já vimos, na reação de neutralização, o ácido reage com a base, formando o sal e a água. Aí, aqui eu representei a fórmula do sal como KPO4. Por quê? K, porque eu falei, né, que na reação de neutralização, quando nós temos a formação do sal, eu falei que o cátion, ele vem da base, então o K é o da base, e o ânion vem do ácido. Aí eu pergunto para vocês, gente, essa fórmula aqui desse sal está correta? Porque eu peguei o cátion da base, o ânion do ácido, mas a fórmula aqui do sal está correta? Então, conforme nós já vimos, o sal é um composto iônico, e lá na nossa aula de ligação iônica, nós vimos como que nós escrevemos as fórmulas de compostos iônicos. Vamos relembrar? Então, aqui, ó, K, eu sei que a carga do potássio é mais 1, e a carga do PO4-, que é o fosfato, é menos 3. Nós vimos que a soma das cargas do cátion e do ânion tem que ser igual a 0. Então, aqui do jeito que está, mais 1, menos 3, eu tenho carga igual a menos 2. Então, não está correto. Então, eu tenho que balancear aí essas cargas. Como que nós fazemos? Gente, lembra que nós vimos lá na nossa aula de ligação iônica? Nós invertemos aqui as cargas, fazendo com que elas virem os índices. Então, como que fica essa fórmula? K3PO4, 1. Então, essa é a fórmula correta do sal. Então, gente, essa parte aqui é só uma observação, porque quando a gente tem a reação de neutralização, como que a gente obtém a fórmula do sal? O cátion, ele provém da base e o ânion provém do ácido. Só tomem cuidado para não esquecer aqui de fazer essa questão do balanceamento das cargas, tá? Porque senão a fórmula do sal vai ficar incorreta. Então, aqui, gente, né? Como que é o nome, então, desse sal formado nessa reação de neutralização? Então, o ânion é o PH4, que é o fosfato, e o cátion é o potássio. Então, o nome desse sal é fosfato de potássio. Aqui, então, vamos fazer um exercício resolvido. Eu falo assim, considere um sal, CaSO4, e diga qual é o ácido e a base que deram origem a esse sal, dê a fórmula molecular e os nomes do ácido, base e sal. Então, aqui, gente, eu fiz ao contrário. Eu dei o sal para vocês e eu quero que vocês me digam qual é o ácido e a base que deram origem a esse sal. Eu peço para vocês darem as fórmulas moleculares e nomear o ácido, a base e o sal envolvidos nessa reação de neutralização. Então, como que nós fazemos, gente, um exercício desse jeito? Então, aqui eu tenho um sal, CaSO4. O que eu recomendo é que vocês separem o cátion do ânion. Então, o cátion é o Ca2+, que é a carga do cálcio, e o ânion é o SO4, que é o sulfato, e a carga do sulfato é menos 2. Separou o cátion do ânion, o que nós vimos, gente? Que o cátion, ele vem
da base. E o ânion vem do ácido. Então, aí é só vocês montarem a fórmula, né? Então, qual é a fórmula aqui da base que deu origem aqui a esse cátion? CaOH2. E qual é o ácido que veio aqui que deu origem a esse ânion? O H2SO4, certo? Então, quando eu tenho H2SO4 reagindo com CaOH2, eu formo CaSO4 e 2 moléculas de água, tá? Como que eu dou os nomes? Gente, lembra? H2SO4, ácido sulfúrico. CaOH2, hidróxido de cálcio. E o nome do sal, sulfato de cálcio. Agora, gente, eu vou falar sobre alguns sais, né? Os sais principais e algumas das aplicações de cada um deles. Então, gente, o sal mais conhecido é o cloreto de sódio, que é o NaCl, né? Então, o cloreto de sódio ele é o principal constituinte do sal de cozinha, sendo que a sua principal aplicação é no uso culinário, né? Além também dele ser utilizado na conservação da carne, na produção do soro fisiológico, do soro caseiro, né? Além também dele ser utilizado na obtenção da soda cáustica, né? E hipoclorito de sódio. Como que o NaCl é obtido? Gente, ele é obtido a partir da cristalização da água do mar, né? E ele é retirado ou também ele pode ser retirado de depósitos de sal gema. Outro sal, gente, muito utilizado, que é o hidrogênio carbonato de sódio, o NaHCO3. Ele também é conhecido como bicarbonato de sódio, né? E ele também tem alguns usos em relação, né, à culinária. Ele é utilizado também como fermento químico no preparo de bolos e biscoitos, além de ser utilizado no tratamento da lã e da seda. Outro sal muito utilizado é o carbonato de cálcio, CaCO3, né? Que ele é o principal constituinte do calcário e do mármore, além de ser o constituinte das conchas, dos recifes, dos corais. Ele também está presente na composição das cascas de ovos, tá? E quando o CaCO3, o carbonato de cálcio, ele é aquecido, ele produz o cal, que é o óxido de cálcio, né? Lembrando que o cal ele é a matéria-prima para a produção do cimento. Já o sulfato de cálcio, CaSO4, ele é a matéria-prima da fabricação do giz, aquele giz, né, que nós utilizamos na louça, né? Já quando ele está na sua forma hidratada, quando ele tem aqui uma molécula de água junto com esse sulfato de cálcio, ele é conhecido como gesso, né? O gesso que é utilizado aí na construção civil, é utilizado na ortopedia, né? Quando você quebra o braço ou a perna, ele é utilizado para fazer a imobilização. Além também de ser utilizado na produção de alguns tipos de tintas. Então, pessoal, o que vocês têm que saber dessa aula, né? Vocês têm que saber que a reação de neutralização é quando tem uma reação entre um ácido e uma base, que formando o sal e a água. Vocês têm que saber dar as fórmulas dos sais a partir do ácido e da base e também fazer o processo inverso. Assim também como dar os nomes dos sais. Então, aqui agora eu vou deixar alguns exercícios para a gente resolver aqui na nossa aula, para praticar e já tirar as dúvidas. Muito obrigada pela participação e até a próxima aula.